Nossa conversa hoje é com Divanise Carbonieri. É professora doutora do Departamento de Letras do Instituto de Linguagens aqui da Universidade Federal de Mato Grosso. Mas a conversa hoje não é com a professora, é com a escritora Divanise Carbonieri. Ela está lançando mais um livro e desta vez é o Grande Depósito de Bugigangas. Vamos ver com ela exatamente que depósito é esse, que bugigangas são essas. Divanise, prazer mais uma vez ter aqui conosco no Repórter Mato Grosso. Ela esteve aqui lançando o seu livro no ano passado, né, lançando o seu livro Entraves, que a gente vai mostrar daqui a pouco. Esse livro ele não foi lançado ainda. Quando é que é o lançamento do Grande Depósito de Bugigangas? Então, eu que agradeço, né, o convite de estar aqui mais uma vez. O lançamento ainda vai ser em setembro, no dia 19 de setembro, no Sesc Arsenal. É um lançamento coletivo. Vai estar o meu livro, O Grande Depósito de Bugigangas, o livro do professor Aclise Matos, que é professor aqui da FCA, diretor da FCA aqui da UFMT, que se chama Sabia Poca, e o livro do Hudson Marcelo Leite de Souza, que é um livro de contos infanto-juvenis que se chama As Luzes que Atravessam o Pomar. Então, vai ser um lançamento com os 3 livros. Esse lançamento conjunto se deve ao fato que todos têm a mesma fonte de financiamento? E também a mesma editora. Para eu já perguntar como é que foi financiado o livro. Isso, então, esses livros foram selecionados no edital de fomento à cultura da Prefeitura de Cuiabá. Não só esses 3, mas eu acredito que na parte de literatura foram 6 contemplados, né? O interessante é que esses 3 autores que agora vão lançar em setembro, né, o livro, têm todos uma vinculação aqui com a UFMT. Eu sou professora do IL, o Aclise é professor da FCA e o Hudson foi aluno do programa de pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea, né? Ou seja, conseguiu um financiamento estadual ou municipal? Isso, né? Porque esse meu primeiro livro foi financiado pelo Prêmio Mato Grosso de Literatura, né? Então, estadual, né? E agora esse segundo livro é em relação ao município. Então, começando a falar do Grande Depósito de Bugigangas, vamos começar pelo depósito. Que grande depósito é esse, Divanise? Na verdade, o Grande Depósito de Bugigangas é o mundo. Que esse nosso mundo está cheio de coisas, né? Coisas que são pequenas, coisas que são grandes. E o livro é mais ou menos um inventário dessas coisas que existem no mundo. Claro que é um inventário não linear, sem pretensão de ser, de esgotar todas as coisas que existem. Na verdade, ele é bem aleatório, é um inventário aleatório, mas em cada coisa que a atenção, então, desse eu lírico que passeia por essas páginas, em cada coisa que essa atenção se volta, existe ali uma revelação a respeito de um aspecto do mundo, da vida, seja a respeito da perda, que a perda nesse mundo é uma coisa constante, né? Por que escolhe, então, pelas bugigangas, dentro desse depósito? São essas coisas que são essas ninharias, coisas que são sem sentido, aparentemente, mas que, na verdade, todo o sentido da vida está nessas pequenas e grandes coisas, né? Não são só coisas pequenas, mas coisas grandes também que ocupam esse nosso mundo, né? Então a gente pode seguramente dizer que ele não é monotemático, não tem um fio condutor, são diversos momentos registrados. São diversos momentos. Acho que o que tem em comum entre os poemas é essa questão mesmo da revelação, uma espécie de insight que cada poema procura trazer a respeito de um aspecto da vida. Em que ele se diferencia do Entraves, ou eles têm um certo parentesco? Eles têm um certo parentesco. O Entraves, porque o Entraves, na verdade, ele foi escrito depois. Ele foi lançado primeiro, mas ele foi escrito depois do Grande Depósito de Bugigangas. Eu acho que ele tem uma concepção poética um pouco mais elaborada, que é essa questão dos entraves, né? Então, cada um dos poemas é escrito como se tivesse uma trave ali, para uma leitura fluida, vamos dizer assim. Então, a pessoa que está lendo, ela está lendo, mas de repente tem alguma coisa que trava a leitura, que seja uma palavra diferente, que seja uma construção sintática diferente, ou que seja, por exemplo, às vezes o poema começa falando de uma coisa, tem uma fragmentação, uma interrupção e começa a tratar de outra coisa, né?
Poemas, Então, ele é um pouquinho mais elaborado, assim, em termos de concepção poética do que o Grande Depósito de Bugigangas. ficção é ficção, são coisas aleatórias. Mas pode dizer que poema sempre tem um fundinho biográfico ou não? É possível divagar sobre coisas que não fazem, a gente viu, mas não fazem parte da nossa vivência. Eu tenho poucos poemas escritos na primeira pessoa, né? Eu escrevo muitos poemas na terceira pessoa, né? Mas isso, obviamente, não significa que não tenha a ver comigo, né? Tem gente que lê e fala assim, nossa, tem tudo a ver com você. Mas a questão autobiográfica, acho que ela surge, assim, de maneira bem sutil. Não tem uma intenção de... Proposital. De falar diretamente da minha vida, não. Bom, eu gostaria que você escolhesse aleatoriamente um poema curtinho, dar Para ler? Oferecer um coquetel aí para o público. Olha, esse poema aqui, Estandartes, que eu abri aleatoriamente, tem muita gente que já me falou que gostou muito desse poema. Podemos? Pode ser, podemos. Estandartes. Não quero tudo, quero uma parte, apenas uma fração, mas o outro tem o todo, todas as coisas que são. Perfeitos estandartes, as portas se cerram, umas atrás das outras. Fico só no corredor. As pessoas que entram não pensam no perdedor, não olham para trás. Os triunfantes desfilam ao sol do meio-dia. Uma alegre comitiva, toda prata e ouro rebrilham, enquanto sem alternativa rumino uma nova teoria. As rimas não são mais obrigação no mundo moderno, da poesia moderna, né? Podem até acontecer, mas o poeta não se sente mais obrigado a fazer métricas. Não, nesse caso, você viu que apareceram algumas rimas, né? Eu trabalho às vezes com rima, não em todos os poemas, mas assim, é sempre de uma maneira é sempre uma brincadeira, porque elas não são constantes. Às vezes eu faço a rima no início das palavras, no início dos versos, né? E não ao final. Ou então no meio dos versos, e muitas vezes sem aquela regularidade quadradinha, né? Então, por exemplo, esse poema que eu li tem rimas, mas não é em todos os versos, né? É de maneira variada. A gente ofereceu o aperitivo, vamos então reforçar o lançamento, quando e onde ocorre o lançamento. Vai ser no dia 19 de setembro, no Sesc Arsenal, começa às 18 horas até às 21 horas. Fica aí o convite, Divanise. Obrigado pelas Eu informações e pelo poema. Obrigada. Voltamos daqui a pouco com mais uma notícia.